O tema da mensagem é: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O nosso texto é praticamente todo o capítulo 24 de Lucas, pelo que vamos deixar de lê-lo, mas vamos examiná-lo um a um, dos versos, a partir do verso 1. O texto nos informa que no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo. O texto começa dizendo: mas no primeiro dia da semana. Esse mas nos obriga a perceber que alguma coisa foi dita anteriormente. Isso está no capítulo que antecedeu o capítulo 24. E por isso nós vamos ler alguns versos do capítulo anterior, Lucas 23, 50, 56. Aqui fala do sepultamento de Jesus Cristo. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, José de Arimateia, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, isto é, para crucificarem a Jesus, né? Ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação. O dia da preparação era o dia que antecedia ao sábado. Por isso, sexta-feira. Foi nesse dia que Jesus morreu, não é? Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. Mostra que Jesus morreu ao entardecer, não é? Ele entregou o seu espírito. E o verso 55 diz assim: as mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo. Nós vimos que as mulheres tinham vindo com Jesus antes dele morrer, desde a Galiléia. E elas viram quando José de Arimateia colocou o corpo de Jesus e como ele foi colocado e onde foi colocado. E elas não podiam fazer nada no dia de sábado, porque os judeus não faziam nada absolutamente no dia de sábado. E então o texto diz assim: as mulheres foram ao túmulo, encontraram a pedra, verso 1, a segunda parte do verso 1. As mulheres foram ao túmulo, encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas foram lá para envolver o corpo de Jesus com especiarias, que, diga-se de passagem, de acordo com o que diz o apóstolo João, no evangelho que leva o seu nome, isso já tinha sido feito por José de Arimateia e por Nicodemos, que prepararam o corpo de Jesus para o sepultamento, porque assim se fazia, envolvia-o com faixas e com várias substâncias perfumadas em preparo para o sepultamento.
Pois bem, o texto continua dizendo no verso 4: aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Dois homens. Nós sabemos que não eram homens, mas eram anjos que se apresentaram como na forma humana, e o texto diz com roupas resplandecentes. Em João 20, 11 a 13, nós ficamos sabendo que as mulheres ficaram perplexas porque não encontraram o corpo de Jesus. Em João 20, a partir do verso 11, fala de Maria Madalena. O texto diz: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Nós sabemos pelo Evangelho de João que Maria Madalena queria levar o corpo com ela. Não sei para onde, mas ela queria encontrar o corpo de Jesus. Não só para esse procedimento que era característico de uma pessoa que havia morrido, mas porque ela queria ficar com o corpo de Jesus. Ao mesmo tempo, quando elas viram aquelas duas figuras, os dois anjos com vestes resplandecentes, elas ficaram com muito medo. O texto diz, Lucas 24, 5 e 6. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Em outras palavras, vocês estão procurando a pessoa certa no lugar errado. Ele não está mais aqui. E vocês não deveriam buscá-lo aqui. E os anjos acrescentaram: lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Os evangelhos registram 3 ocasiões em que Jesus preveniu os seus discípulos quando ele preparou os discípulos para o que estava para acontecer. Nós vamos ver mais adiante esses trechos, mas os discípulos não conseguiram entender quando ouviram de Jesus que ele deveria morrer na mão das autoridades constituídas, que ele deveria sofrer o que ele sofreu, que ele deveria ser sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Então elas se lembraram, quando ouviram dos anjos dessas palavras. E o que elas fizeram? Elas voltaram do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Isso significa que, reunido com os 11 discípulos, os 11 apóstolos, porque Judas já tinha traído Jesus, os outros que estavam com eles. Além dos 11,
os outros discípulos de Jesus. Não sabemos o número, mas estavam todos reunidos no mesmo lugar, compartilhando da mesma dor, do mesmo sofrimento, a morte de Jesus. Então, voltando ao texto. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Uma das maiores evidências da verdade, do que aconteceu ali como verdadeiro, uma das maiores evidências de que tudo isso aconteceu de fato é que aqueles que deveriam crer, não creram. As mulheres, porque procuraram Jesus no sepulcro. E ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, e já era o terceiro dia. Os apóstolos e os outros discípulos, porque quando as mulheres foram e deram testemunho do que tinha acontecido, elas tinham visto 2 anjos, e elas tinham recebido aquelas palavras que confirmaram o que Jesus havia dito anteriormente. Mas o texto diz: mas para eles tais palavras pareciam um delírio, eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Mas Pedro saiu dali e foi lá conferir, não é? Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis. Vocês lembram que o corpo de Jesus tinha sido envolvido em lençóis, quando nós lemos o capítulo 23 de Lucas. Diz que ele foi envolvido em lençóis de linho. O texto diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. As mulheres vieram, depois de ouvirem dos anjos, trouxeram essa informação para os apóstolos e discípulos. Pedro foi lá conferir e ele creu, porque ele viu. E ele ficou admirado com o que tinha acontecido, ele entendeu. O Evangelho de João vai falar que João também foi com Pedro e creu. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Por que eles não reconheceram Jesus? Primeiro, porque eles jamais estavam esperando ver um morto ressuscitado. Eles jamais podiam imaginar que aquela pessoa que havia se colocado junto deles no caminho era Jesus ressurreto. Não passava pela cabeça deles o fato de que Jesus poderia ressuscitar, ainda que, nós vamos ver, eles vão dizer alguma coisa que deveria levá-los a pensar de maneira diferente, mas eles não perceberam. Eles estavam empedernidos, estavam endurecidos, de modo que não podiam aceitar a ideia da ressurreição, mesmo que Jesus tenha dito, e pelas razões que nós vamos ver ainda.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, Jesus fez aquelas perguntas que Deus sempre faz. No Éden, quando perguntou ao homem, onde é que você está? E quando Deus falou com Caim, onde está o seu irmão? E aqui nós temos um exemplo. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo no caminho, como se ele não soubesse? Jesus não está sendo falso, está dando oportunidade para que as pessoas falem, para que elas digam o que vai no coração delas. Com um propósito bem definido, Jesus tinha em mente fazer essa pergunta. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Eu posso imaginar, talvez com os olhos em lágrimas, pararam. Por isso que, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? Veja, eles pararam, eles olharam para Jesus e disseram, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Incrível, né? Isso mostra como a mente humana pode tornar real algo que não é real. O que não é real é verem Jesus ressuscitado. Para eles, na mente deles, não era. Então, Jesus fez a segunda pergunta. Do que se trata? Como se ele não soubesse. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles continuaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Essa palavra significa que eles esperavam a redenção de Israel, era que Jesus fosse o Cristo esperado para realmente libertar politicamente o povo de Israel do domínio romano e estabelecer o reino de Israel, que fora interrompido quando o povo foi para Babilônia, levado cativo, e o reino que começou com Saul, mas para todos os efeitos, o maior rei entre os homens foi Davi, que se destacou entre os demais homens segundo o coração de Deus. Pois bem, nós esperamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas, vejam mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, e nada. Agora veja como eles estão falando coisas, mas eles vão lembrar. Então eles falaram sobre duas verdades nas quais eles não puderam crer quando lhes foi contado. A primeira verdade, versos 22 e 23, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus,
voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Eles ouviram isso, mas não creram. A segunda verdade na qual eles não creram, eles disseram ainda no verso 24: de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo. É uma referência a Pedro, que é mencionado no livro de Lucas, e João e Pedro, que são mencionados no Evangelho de João. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Ninguém viu. E a gente não viu. É como se eles estivessem dizendo. Então, Jesus mostrou que tudo que tinha acontecido foi o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Então, ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Insensatos e demorados, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. E Jesus continuou: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, podemos pensar em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando fala Deus fala à serpente e 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nesse texto que não vamos examinar agora, nós temos a primeira previsão da morte de Jesus no nosso lugar. Ele seria ferido, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus ia ferir a cabeça do diabo, destruir o poder do diabo, mas ele seria ferido no calcanhar. Isso significa a sua morte na cruz. É a primeira das profecias, e todos creem, na sua maioria, que foi Moisés quem escreveu, desde Gênesis até Deuteronômio. É o chamado de Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Moisés foi profeta e todos que profetizaram. Nós temos vários profetas em todos os livros do Velho Testamento, que de uma ou de outra forma profetizaram acerca de Jesus. São inúmeras as profecias acerca de Jesus, em muitos detalhes e pormenores que não cabe vermos aqui agora. E explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Eles não estavam fazendo a conexão entre o que foi predito e o que estava acontecendo com Jesus. Não é verdade que o Cristo, o Messias, tinha que sofrer e entrar
na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez como quem não ia continuar o caminho. Ele fez menção de passar adiante. Ele sabia o que ele ia fazer. Mas esse fazer como quem ia passar adiante deu ensejo a que eles fizessem um convite para Jesus. Mas eles o convenceram a ficar. Jesus se deixou convencer por eles, dizendo: fique conosco, porque é tarde. Não era prudente mesmo nenhum viajante andar de noite por lugares desertos. E o dia está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. O que tem nessa experiência? Em Mateus 14, verso 19, na primeira multiplicação dos pães, nós lemos assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Lucas 22, nós lemos hoje: e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Mas a maneira como Jesus pegava o pão e o partia e dava aos seus discípulos era peculiar. E ali o texto diz: então os olhos deles se abriram. Nós vimos, e eu falei aqui na Escola Bíblica Dominical hoje, que aqui caracteriza o novo nascimento. Também não vou falar sobre o que foi falado aqui, porque nós falamos com bastante detalhes das características e como ocorre o novo nascimento. Mas aqui caiu a ficha. E eles descobriram que realmente era Jesus. Eu fico pensando, fico emocionado com essa experiência. Imagine, Jesus senta com você à mesa, você está duvidando o tempo todo, está triste porque Jesus morreu, e ele então se revela vivo. O texto diz: então os olhos deles se abriram. Eles conseguiram ver o que eles não tinham visto até então. O Cristo vivo, que havia sido morto e sepultado, estava ali com eles. E o que ele fez? Sumiu, desapareceu da presença deles. E por que ele fez isso? Porque ele já tinha dado o recado que ele tinha que dar e não tinha que ficar ali conversando o que não era para conversar. Então vejam o que eles disseram. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito? Quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?
Nós vimos aqui hoje também na escola bíblica que aqui fala da ação do Espírito de Deus levando o ser humano a conhecer a verdade e poder tomar uma atitude em relação à verdade. Então, eles disseram que ardia no peito deles, era o Espírito de Deus fazendo o seu trabalho. Jesus havia dito, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas quando vier, ele convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E agora a ficha tinha caído. O Espírito Santo falou o tempo todo com eles, no caminho, enquanto Jesus falava e mostrava nas Escrituras. Era o Espírito testificando neles. E o que eles fazem? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Era perigoso, não sabemos, mas eles deixaram tudo para trás e foram de volta para Jerusalém. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. De fato, os 11 já agora estavam convencidos. E não só eles, né, mas outros. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. De fato. Então, os 11 e aqueles que estavam reunidos lá já tinham entendido isso. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Foi ali que a ficha caiu. Foi ali que eles viram, tiveram seus olhos abertos. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. É interessante, são os mesmos que disseram: de fato, Jesus ressuscitou. E já apareceu para Simão, mas não tinha aparecido para eles. E quando aparece, eles ficam assustados. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Agora veja o que diz o verso seguinte: e por não acreditarem ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Seria um meio de Jesus mostrar mais outra evidência. Eu vou comer aqui na frente de vocês. Vocês têm aí algo para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles.
Então Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Ele vai repetir a mesma coisa. Era necessário que se cumprisse o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, em todas as escrituras, porque essa expressão sintetiza toda a escritura do Velho Testamento. Então, veja o texto dizendo: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Aqui é outra evidência do novo nascimento. Não ouso afirmar foi, mas tudo leva a crer que sim, porque eles só podem entender quem é nascido de novo. Hoje de manhã também nós citamos primeiro Coríntios. Primeiro Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando alguém nasce de novo, o Espírito de Deus vem viver nela e ela pode entender o que não entendia antes. Só pelo Espírito de Deus alguém pode entender as Escrituras. Senão é meramente um livro de informação, nada mais do que isso. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. É uma palavra bem semelhante a Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Ou da terra, não sei, mas é por aí. Então, Jesus está dando para ele: olha, vocês são testemunhas. E a testemunha não pode ficar calada. Se você tem encontrado Jesus, você não pode ficar calado. Você tem que testemunhar dele. Você tem que abrir a sua boca e contar. Você vai dizer: eu não sou testemunha da ressurreição de Jesus, mas você creu que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Porque está aqui. E se você crê, você é salvo. Se você não crê, você não é um salvo. E se você creu, você pode falar. Pode falar do que ele fez por você, como ele o alcançou, como ele transformou a sua vida. Conclusão. Eu quero reler o que lemos bem no início. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Onde estamos procurando o Senhor Jesus? Em coisas, em religiosidade? Jesus disse: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Entre elas, então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. E este é o Evangelho. O apóstolo Paulo, quando quis sintetizar o Evangelho, ele disse: irmãos, venham, estou me referindo a 1 Coríntios 15. Irmãos, venham lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos. Isto é, do Evangelho, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Por todos os apóstolos, mais tarde por todo, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo nasceu e foi apóstolo não porque conviveu com Jesus, mas porque Jesus se revelou a ele. Então, fica aí essa palavra e eu espero que ela tenha fortalecido a sua fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho sem ressurreição não é evangelho. Evangelho é que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, em cumprimento das Escrituras.